A próxima candidata a responder a questão da internauta Vanessa é a Eneida Cury. Boa noite, Eneida. Boa noite, Paulo. Boa noite, telespectadores. Boa noite, candidatos. 1 minuto e meio para a resposta. Sim. Eu quero dizer que a saúde mental que foi referência, é verdade, 16 anos e ela está jogada. É só conversar com quem trabalha na área e sabe que não existe investimento. Então, vai haver investimento sim e as pessoas vão ser tratadas humanamente. A questão dos dependentes químicos é a mesma coisa. Apenas um centro para atender os dependentes. Nós temos que ter equipes especializadas que vão ao encontro desses dependentes na rua. Existiu muita dificuldade e eu acompanhei essa dificuldade em se transformar, que não saiu do papel, a construção desse outro centro na Zona Noroeste. Foi preciso audiência pública e nada foi feito até agora. Então, no nosso plano de governo, existe sim um centro de referência, inclusive com internação involuntária, equipes especializadas para tratar com humanidade o dependente químico, a sua família, inclusive com convênios, para que quando ele saia do tratamento, quando ele volte ao convívio familiar, ele possa ter um emprego, possa ter, nós vamos fomentar cooperativas, então ele possa ter algo com que se ocupar, inclusive educação também. Tempo esgotado. Candidata Eneida, 1 minuto e meio para a resposta. Nelson, não dá para a gente resolver nenhum problema de meio ambiente sem dinheiro. Apesar de ter quase 20 milhões, não é isso, no orçamento, é insuficiente para a gente resolver o tanto de problema que nós temos. A balneabilidade das praias, a questão do esgoto clandestino, que é jogado através dos canais, precisa de fiscalização. A questão de uma central de tratamento de esgoto que efetivamente nós não temos, né? Jogado um pré-tratamento jogado pelo emissário. Essa cidade é uma cidade turística, então se dizem preocupados com o turismo, se dizem preocupados com a saúde da população, tem que haver investimento sério na secretaria. A poluição causada pelo porto também, pelas empresas do porto, pelas indústrias de Cubatão, a falta de saneamento, 7 mil famílias quase que moram em palafitas e que desaguam então o esgoto no mar, né? Então, são muitas as tarefas a serem cumpridas. Nós temos que investir sério para poder dizer que a gente se preocupa, né, com a saúde, inclusive, da população. Isso é uma questão de saúde pública, eu diria. Data Eneida, 1 minuto para a tréplica. E eu diria um pouco mais. Nós temos que desenvolver um projeto verdadeiro de habitação popular, que tire aquelas pessoas das palafitas, que tirem essas 38 mil famílias que vivem em aglomerados subnormais, que são os cortiços, as favelas, que é uma questão ambiental também, porque é a questão do lixo, a questão das doenças, a questão da dignidade humana que nós temos que devolver enquanto cidadãos que fazem parte da nossa cidade e têm direito a essa cidade, tal como qualquer outra pessoa. Então, o projeto de habitação, ele está incluído nessa questão ambiental. E dizer que precisamos agir com rigor junto à Codesp, para que ela verifique e multe as empresas que não cumprem os contratos ambientais, as cláusulas sociais. Candidata Eneida, 1 minuto para a formulação da pergunta. Jama, Santos é carente na oferta de creches municipais. Os dados do SEAD revelam que o número de vagas nas creches municipais é de 3.547, é quase metade da oferta em creches privadas, 6.666, ou seja, há uma grande demanda que empurra para o setor privado pela falta de vagas. Nas outras cidades da região, a realidade não é assim, há mais vagas nas creches municipais que nas creches privadas.
Essa falta de creches públicas só prejudica as famílias de baixa renda, que são forçadas a deixar seus filhos em casa de parentes, sozinhos ou sob cuidados de outras crianças, dando margem inclusive a acidentes. Você que muitas vezes vai ao trabalho com o coração apertado sabe do que a gente está falando. O que o senhor pretende fazer com relação a isso? Candidata Eneida, 1 minuto e meio para a réplica. Jama, é verdade, é uma questão de educação. Nós vamos aumentar o número de creches, ampliar o horário de atendimento, inclusive criando as creches 24 horas, para dar segurança e tranquilidade aos pais que não trabalham em horário comercial. Temos que formar pessoas com condição de pensamento crítico para intervir positivamente na nossa realidade. Isso o governo municipal não faz investimento de qualidade na educação, você tem razão. E aí, falando da educação propriamente dita, é por isso que a falta de professores na nossa rede municipal. Iniciando agora com um plano de cargos e salários recente, um professor ganha R$ 1.075, sendo que nas outras regiões ele inicia o salário com R$ 2.337. Não é à toa que metade dos profissionais, os professores agora chamados, não assumiram, né? Então, nós temos que, eles ganham R$ a hora-aula, nós temos que elevar a hora-aula, reclassificar para 200 horas mensais e também diminuir o número de alunos por sala de aula, né? No máximo 25, e reformar as escolas que estão, todos sabem, caindo aos pedaços, várias delas. É a candidata Eneida Cury. A Thelma responde a pergunta número 4. A Eneida comenta. A pergunta foi formulada pelo jornalista Humberto Chalub, do veículo Boc News, e se refere à balneabilidade das praias. Vamos à pergunta. Bom, Santos, sendo uma cidade turística, ela deve valorizar muito as suas praias. E as nossas praias, como a gente sabe, há cerca de 3 décadas enfrentam a questão da poluição do mar. Eu gostaria de saber do candidato ou da candidata quais as medidas efetivas que ele adotará para recuperar a qualidade do mar de Santos. Candidata Eneida Cury, 1 minuto e meio para o comentário. A questão das praias ainda tem um outro tipo de poluição, que é a poluição do porto e a poluição das indústrias de Cubatão. É necessário que as pessoas que sejam da administração e que trabalhem com a questão do porto, ela tenha realmente o interesse, nossa administração terá o interesse de resolver na questão da poluição que as empresas do porto trazem para nossas águas. É questão de embarque e desembarque de produtos inadequadamente, causando poluição, contaminação das águas, o lastro dos navios, dragagem do solo, do aprofundamento do canal do porto. É preciso que a CODESP e a CETESB, elas ajam de maneira firme. E se nós não tivermos a solução disso, inclusive poderemos processar essas empresas, porque é uma questão de saúde a tratar a população da nossa cidade com respeito. A próxima candidata que responde questões formuladas por jornalistas é a candidata Eneida Cury. A gente pede que ela sorteie, primeiramente, a questão que ela vai responder. Depois nós vamos sortear o candidato que vai comentar a resposta. Mostrando para a câmera, é a pergunta... Não, nessa tribuna, por favor, é a pergunta número 6. O candidato que vai, ou candidata que vai comentar a resposta da Eneida é Paulo Alexandre, o candidato Paulo Alexandre Barbosa. A pergunta número 6, que vai ser apresentada agora, ela foi formulada pelo jornalista Rafael Mota, do jornal A Tribuna, e é uma pergunta que se refere à habitação. Vamos à pergunta. Boa noite, Paulo. Boa noite aos candidatos participantes e obrigado pela oportunidade. A minha questão é sobre habitação em Santos.
A cidade tem aproximadamente 70 mil pessoas em condições inadequadas de moradia. Seriam necessárias, segundo um estudo da própria prefeitura, aproximadamente 15 mil moradias para resolver o problema da habitação na cidade. Ao mesmo tempo, a expansão imobiliária tem tornado os imóveis cada vez mais caros, o que afasta o santista mais pobre da possibilidade de continuar morando na cidade. De que maneira, caso vença as eleições, pretende resolver esse problema, permitindo que haja habitação popular na cidade e permitindo ao santista, portanto, que continue vivendo na cidade? Candidata Eneida, 1 minuto e meio para a resposta. Na nossa avaliação, a especulação imobiliária, ela se inicia quando se altera a altura permitida para a construção dos prédios e a volumetria. Essa, naturalmente, não era uma preocupação da população santista. Eu tenho certeza que você nunca se preocupou com isso. Isso era a preocupação e era a pressão das construtoras. Por isso, governos municipais e vereadores alteraram essa lei. A partir daí, a especulação imobiliária tomou conta da nossa cidade. Não se preocuparam com a coleta de lixo, com abastecimento de água, com a alteração climática, com o trânsito e com a caristia, a valorização dos imóveis. Isso não permite, na verdade, que o santista seja expulso da nossa cidade. O que nós temos que fazer é abaixar novamente, reduzir a altura dos edifícios, a volumetria, fazer projeto de habitação, não permitir que bairros que estão degradados, Alemoa, Paquetá, continuem degradados, querendo, inclusive, que seja expulsa a sua população para depois o poder público ir lá e fazer reforma. Candidata Eneida, 1 minuto para a tréplica. Eu não sei como tudo vai ser feito, sendo que diversas construtoras financiam campanhas dos candidatos. Como que eles vão contrariar o interesse dessas construtoras, inclusive dizendo que vai ter investimento imobiliário na Zona Noroeste. Nós temos que ter coragem para fazer o que tem que ser feito, porque até agora os cortiços que estão lá, aquela área está degradada, esperando que a especulação, que os investidores cheguem, que construam edifícios e que aquela população seja expulsa, é isso que vai acontecer se a gente não tiver coragem de desapropriar tudo aquilo e fazer moradia popular, sim, para fixar a nossa população nessas regiões. Então, gente, é isso que vocês têm que ver. Os projetos são diferentes e a maneira de executar também é diferente. A próxima candidata a fazer as considerações finais, e tem 1 minuto para isso, é a candidata Eneida Cury. Eu quero agradecer a Band por essa demonstração de democracia e dizer que o PSOL, ele é um partido ético, é um partido que denuncia a corrupção, denunciou o caso Cachoeira, é um partido que está na luta junto com os trabalhadores, das causas sociais, 10% do PIB para a educação, contra a reforma do Código Florestal. E a nossa prática é a nossa credibilidade. Então eu peço o seu voto, porque nós não temos financiamento de campanha que seja advindo de empresas. Então nós somos independentes e somos capazes de ter coragem de governar e tomar as decisões políticas em favor da população, em seu favor e não em favor de grupos econômicos. Por isso, peço o seu voto, porque nós vamos governar juntos. Obrigado, candidata Eneida Cury.